Olá, vamos então começar a falar, passo minha gata, falar sobre o grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. O que eu vou dizer para vocês? É uma obra monumental, maravilhosa, dificílima, que a gente tem que ler com um jeitinho especial. Não é uma leitura que a gente pegue e sim, o fulano foi para tal lugar e Beltrano fez tal coisa. A gente tem que ler em voz alta, dando a entonação do personagem, para que a gente possa entender o jeito de expressão, e daí fica mais fácil. Quando eu comecei a ler, eu quase desisti, parei, tive que retomar, e daí, vamos de novo, né? E quando eu peguei o jeito dele falar, foi fluido, foi bem bom de ler. É uma obra que é um monólogo, mas é um diálogo. É difícil de entender, né? Mas é assim. O personagem principal, que é o Riobaldo, ele está conversando com alguém, mas esse alguém nunca aparece. A gente sabe do interlocutor, ele se dirige ao interlocutor, ele diz que aquele homem é um homem sábio, que é um homem da cidade, estudado, e que a gente sabe que existe uma outra pessoa com quem ele está falando, mas essa pessoa nunca se pronuncia. Outra particularidade da obra é que tudo isso aqui é um texto corrido. Aquela costumeira divisão em capítulos não existe aqui. A gente pode dizer que é uma linguagem bem experimental, é prosa, mas parece poesia. O que conta, o que fala essa história? A história é desse personagem Riobaldo, que é um ex-jagunço, ruminando a sua vida, contando a sua vida para esse interlocutor que apareceu na fazenda dele. Esse interlocutor chega e a gente entende que ele ficou preocupado porque ouviu tiros. E daí o Riobaldo começa a explicar que ele não se preocupe, que os tiros foram ele que deu para matar um bezerro, porque o povo chamou lá, porque o bezerro teria uma cara diferente, seria parte com o demônio, seria o demônio, algo do tipo. Então o povo da redondeza ali foi pedir armas para matar o bezerro e os tiros foram isso. Contando sobre isso para o interlocutor, que não se preocupe, ele disse para o interlocutor assim: olha, que bom o senhor estar aqui, eu quero conversar sobre a minha vida. Bem assim, quero te contar a minha vida e eu vou precisar de uns 3 dias. Mas visita para mim mesmo é para mais semana. Mais 3 dias já me basta se eu quiser me ouvir. E aquele interlocutor, com toda a paciência do mundo, foi ouvir o que estava acontecendo e fica 3 dias ou mais. Daí esse ex-jagunço começa a contar a sua história, desde que era molequinho, que vivia com a sua mãe, a mãe teve que fazer ele esmolar, o pai é ausente, não tá ali com a mãe, e esmolando ele conhece um outro menino no porto de onde ele tá. No porto, que é uma maneira de falar, né, que é um pierzinho pequenininho, que é um porto de lago, de rio. Lá ele conhece esse menino e ele se encanta com o menino, que é um menino de faces delicadas, de olhos azuis, um menino tranquilo, diferenciado, que não é tão embrutecido pela vida. O menino não tem medos e eles fazem uma amizade ali, mas uma amizade pueril, digamos assim. Eles se conhecem, se gostam, mas a vida vai afastá-los. Ok. O tempo continua, a mãe do Riobaldo morre e ele é levado a morar com o padrinho. É desse padrinho que depois ele vai herdar as terras que são dele agora na velhice. Ele se torna um homem rico depois de ter sido muito pobre. Ele conhece o padrinho dá uma boa vida para ele. O padrinho diz que se arrependeu muito de não tê-lo conhecido antes. O padrinho dá de tudo para ele, diz que ele diz que o padrinho, inclusive, não fazia ele trabalhar, que ele, se quisesse ficar fazendo nada, ele podia. Até que chega um dia que o padrinho diz: olha, você tá precisando estudar, né? Não dá para ficar um guri crescendo aí sem estudo. Esse padrinho manda o Riobaldo
para estudar num lugar chamado Curralinho. Lá ele conhece algumas pessoas, ele aprende a ler, aprende a escrever. Mais ou menos ele estuda um ano e pouco. Até que o padrinho volta e diz para ele: olha, existe um homem aí que eu conheço que está querendo um secretário, tu não quer ir trabalhar para ele? O rapaz vai, na verdade, achando que vai ser professor de uma criança. E ele fica sabendo que, na verdade, não é isso. O homem esse, chama Zé Bebelo, é um professor para ele próprio. Ele precisa aprender algumas coisas. Então, Riobaldo se torna professor desse Zé Bebelo. E esse Zé Bebelo parece que tem uma ânsia de conhecimento realmente, estuda muito, e em pouco tempo ele ultrapassa o professor. Pense que o professor, que é o Riobaldo, tem pouco estudo. E daí o Zé Bebelo começa a se abrir para ele. Sabe aquela coisa de mulher? Imagina assim, ó, nós mulheres às vezes vamos no cabeleireiro, estamos com a manicure, estamos lá conversando. Essa proximidade faz com que a gente converse, conte coisas nossas. Aconteceu a mesma coisa com o Riobaldo e com o Zé Bebelo, mal comparando, e o Zé Bebelo conta as suas histórias pro Riobaldo, e Riobaldo resolve que vai se juntar ao grupo, ao bando desse Zé Bebelo, que é um bando que vai lutar contra jagunços. Esse Zé Bebelo tem ambições políticas e conta todas essas ambições pro Riobaldo e diz que primeiro ele vai acabar com os jagunços, porque são gente que matam, que estupram, que chegam nas cidades e fazem coisas muito ruins. Então primeiro ele vai acabar com os jagunços, para depois pensar numa carreira política. Se ele conseguir acabar com os jagunços, ele já tem, né, os seus fatos heróicos realizados para pesarem a favor dele numa possível eleição. Ok, Riobaldo se junta ao bando de Zé Bebelo e eles saem no sertão em busca de pessoas a serem executadas pelo jeito. Acontece que o Riobaldo, apesar dele ser um rapaz tosco, um rapaz criado praticamente sem mãe, sem pai, ele não é um matador tão frio assim, ele não é um homem de morte por morte. Ele é o homem da morte justa, né? Se a gente pode falar assim. Ele fala que ele foi ruim, mas que não é a dele. Na verdade, ele é mais do bem do que do mal. E ele se desgosta desse bando. Ele não quer continuar com esse bando do Zé Bebelo, que ele não acha que é um bando que está agindo justamente. Ele se desgarra, ele deserta, encontra o grupo de um homem chamado Joca Ramiro, que é considerado um homem justo, que é considerado um homem bom, mas é um homem chefe de um bando que faz pilhagem, que faz coisas ruins. Ele era um homem justo. Lá nesse bando, quem que ele reencontra? Aquele menino lá do início, que chamava Reinaldo, e é engraçadíssimo que ele fala assim, o nome dele é O Reinaldo. Não é Reinaldo, é O Reinaldo. E com o tempo, esses dois meninos que se tornaram homens vão se tornar muito amigos. E o Reinaldo diz para ele que, na verdade, Reinaldo é um nome inventado, que o nome dele mesmo é Diadorim, mas que ele não o chame por Diadorim na frente dos outros. Então, assim, houve um problema no vídeo, eu estava gravando e a gravação parou. Então, talvez eu tenha modificado um pouco o enquadramento aqui do vídeo, vocês vão ver. Eu tive que mexer no celular, mas vamos continuar mais ou menos onde eu parei, que era a história de amizade do Diadorim e do Riobaldo. Só que, na verdade, a gente fica sabendo desde o início do vídeo, desde o início do livro, que pode ser que exista mais do que amizade. Na verdade, Diadorim foi um amor platônico de Riobaldo. Exatamente isso, um amor platônico, não se tocaram, não nada. A gente até fica em dúvida se Diadorim sente o mesmo pelo Riobaldo. Nunca falaram esses termos em amor. Mas era uma coisa muito difícil para Riobaldo, porque imagina um jagunço, interior do interior de Minas, admitir
um amor homossexual. Se hoje ainda o preconceito é gritante com relação a amores homossexuais, imagina na década de 50, quase 60, o que sentia um jagunço no interior de um estado. Devia se sentir inadequado. Então, ele dizia que Diadorim é minha neblina. Cresce esse amor de Riobaldo por Diadorim. Eles convivem nesse bando. Na caminhada de Riobaldo, ele descobre alguns tipos de amor, o amor apenas sensual, sexual, com uma das moças. Com a outra moça ele tem uma paixão verdadeira, uma vontade de estar junto, a Otacília, que é com quem ele casa. E ele, quando começa o livro, que ele já é um homem idoso, ele está casado com a Otacília, que é o amor da juventude, e tem esse amor homossexual, platônico, por Diadorim. Bom, seguindo a conversa, eles estão convivendo nesse bando de Joca Ramiro. Há um confronto entre o grupo do Joca Ramiro, que é onde estão locados, digamos assim, Riobaldo e Diadorim, contra o grupo do Zé Bebelo, que é aquele grupo que quer acabar com os jagunços. O grupo de Joca Ramiro acaba tendo a melhor e consegue pegar o Zé Bebelo. Riobaldo tem o Zé Bebelo na sua mira, mas não consegue executar esse homem, porque afinal de contas ele já teve estima por esse homem no passado. Ele consegue dar um jeito de fazer o bando entender que esse homem precisa ser julgado justamente e não executado. E é o que é feito, e o chefe do bando, ele acaba exilando Zé Bebelo em Goiás. Acontece que os segundos em comando, que são Hermógenes e um tal de Ricardão, não gostam disso. Ficam furiosos. Eles são duas pessoas ruins. Hermógenes é comparado ao cão. Hermógenes dizem que ele tem pacto com o diabo. Aliás, saibam que essa coisa do pacto com o diabo, a existência ou não do demônio é uma coisa que Riobaldo discute o livro inteiro. Hermógenes e Ricardão resolvem matar Joca Ramiro por raiva dele não ter executado o Zé Bebelo e matam realmente o homem, o chefe do bando. Só que há uma revolta geral, porque era um homem querido pelo bando, era um homem de comando forte e justo pro bando. Esse Hermógenes e o Ricardão têm que fugir, formam seus bandos, e daí o bando tá sem comando, e surge um homem chamado Medeiro Vaz, que é aquela pessoa que vai vir para vingar a morte de Joca Ramiro. Medeiro Vaz também é um líder aguerrido, justo, tanto quanto Joca Ramiro. Então, o bando que era Joca Ramiro está agora com Medeiro Vaz, e eles estão em busca de Hermógenes e Ricardão. Acontece que há uma nova emboscada, e nessa nova emboscada o novo líder acaba morrendo. Claro, assim, eu tô contando rapidamente, existe uma passagem de tempo, esses homens tentam cercar o bando de Hermógenes. Por um lado, eles têm que passar por uma espécie de deserto, caatinga, uma paisagem inóspita, e eles vão morrendo, os combatentes, a seca é muito grande, eles se salvam, mas Medeiro Vaz morre nesse meio tempo. Quem vai assumir a liderança desse grupo? As pessoas tentam que Riobaldo assuma essa liderança, mas Riobaldo não quer. Riobaldo abre mão, e quem assume a liderança? Zé Bebelo. Sim, o cara aquele que queria matar os jagunços, daqui a um pouco está como chefe dos jagunços para vingar a morte de Medeiro Vaz e de Joca Ramiro. E eles estão então sob a liderança agora do novo líder, só que Riobaldo sempre desconfiou deste homem. Riobaldo gostava desse homem, mas tinha um pé atrás com relação a esse homem também. Ele começa a desconfiar desse homem, as desconfianças vão aumentando, até o momento que o bando de Hermógenes cerca o bando agora de Zé Bebelo numa estância,
Riobaldo desconfia que Zé Bebelo está traindo seu próprio bando, novo bando, porque ele pede ajuda aos guardas, à polícia da capital. Riobaldo não gosta daquilo. Resultado, Riobaldo resolve que vai fazer um pacto com o diabo, assim como Hermógenes teria feito. Ele vai, tem uma cena interessante, importante, e na verdade a gente não sabe se o demo, o diabo, o cramulhão ou tantos outros nomes que o diabo é chamado, se ele aceita este pacto. Ele não responde, Riobaldo chama e o diabo não responde. Claro, a estrutura da narrativa toda é feita num monólogo. Seria incongruente se o escritor quebrasse essa forma de escrita, introduzindo um diálogo. Então, mas a gente deduz que o diabo fez pacto com Riobaldo e ele volta uma nova força, com uma nova energia, se chamando por outro nome. Agora ele é o mal, ele é o ruim. Há um confronto entre o bando de Zé Bebelo e de Hermógenes. O que acontece? Vou deixar esses momentos finais para vocês lerem. É belíssimo o momento final, é inesquecível, é tenso, é triste, é algo. Quando eu era guria, lá em Priscas Eras, uma rede de televisão fez uma minissérie sobre o livro, e eu confesso para vocês que eu era muito jovem, não sei qualificar, eu assisti e não dei tanto valor à série, mas eu me lembro perfeitamente dessas cenas finais. Eu não posso falar pra vocês sobre os atores, sobre quem fez essa série, porque eu não queria quebrar a surpresa. Sobre o final do livro, que se eu entregar quem foram os atores, talvez vocês possam deduzir o que vai acontecer. Para finalizar, é uma grande obra, há várias surpresas nesse meio tempo, várias surpresas. Riobaldo fala de uma maneira que a gente vê que ele é um jagunço diferenciado. Ele teve só 1 ano e meio de estudo, mas ele é uma pessoa que pensa filosoficamente. Eu vou ler para vocês um trechinho. Senhor, mire e veja. O mais importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam. Verdade maior. É o que a vida me ensinou. Isso que me alegra, montão. E, outra coisa, o diabo é às brutas, mas Deus é traiçoeiro. Ah, uma beleza de traiçoeiro, dá gosto. A força dele, quando quer, moço, me dá um medo, pavor. Deus vem vindo, ninguém não vê. Ele faz, é na lei do mansinho, assim é o milagre. E Deus ataca bonito, se divertindo, se economiza. Podia ler outras tantas partes para vocês, mas recomendo. E só para acabar o vídeo, eu queria mostrar a graphic novel, que ganhou prêmios. Eu achei essa HQ tão maravilhosa, tão maravilhosa. Olhem, olha essa HQ, que maravilhosa. Eu tenho dificuldade de enquadramento, vocês estão vendo. Ó, aqui onde eles se conhecem, tá o menino aqui, o Diadorim, aqui é Riobaldo. Olhem os olhos verdes de Diadorim. Olha a carinha dele aqui em cima. Maravilhosa. Essa HQ aqui. Ai, é uma coisa linda. Eu vou ler e reler milhares de vezes. Esse traçado, essa coisa maravilhosa. Maravilhosa essa HQ. Bom, enfim. Foi isso. Eu tive dificuldade em achar texto de apoio que me ajudasse a entender a história. Um dos textos que eu achei aqui, nesse livro A Poeira da Glória, o livro que até mesmo o politicamente incorreto considerou imprudente. Então é isso. Tive o maior prazer em falar com vocês a respeito do Grande Sertão Veredas. Vale muito a pena, recomendo. Antes de acabar, deixe o seu joinha, o seu curtir no vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda.
O canal é novo, está começando e conta com a ajuda de vocês para que a gente possa crescer e comentarmos juntos a literatura. Clica no sininho para receber as notificações sempre que eu botar alguma atualização aqui no canal. E te vejo em breve no próximo vídeo. Beijos no coração!